O atual governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, tem sido apontado como uma das grandes apostas do partido na conjuntura política pós-golpe e também como um dos principais personagens da esquerda brasileira na atualidade. Em entrevista ao Brasil de Fato, Dino avaliou que a esquerda não deve fazer das eleições de 2018 apenas um saudosismo e que não deve voltar para propor mais do mesmo. Na entrevista, Dino também abordou a criminalização da política e destacou o tipo de programa que, na avaliação dele, o país precisaria adotar na próxima disputa eleitoral. Confira a seguir os principais trechos da entrevista concedida à jornalista Cristiane Sampaio. O senhor tem dito que o pessimismo é uma armadilha ideológica, né? Isso nos remete ao debate sobre a criminalização da política, por exemplo. Por que, na sua avaliação, a população não pode cair nessa? O Gramsci tem uma formulação que eu repito quase como um mantra, que diz assim: pessimismo na teoria, otimismo na ação. Ou seja, você tem que ter criticidade para identificar o que está errado, etc., para você exatamente corrigir e procurar um processo de formação de campos de forças que resolvam essas questões agudas que impedem o desenvolvimento do país, a justiça social. Agora, você só fará o ciclo completo se você tiver o otimismo na ação, porque senão você vai ficar preso exatamente aos diagnósticos e não vai fazer a prognose adequada, a luta adequada. Hoje, nós temos um sentimento antinacional de uma fração da elite brasileira muito forte. E essa elite tenta fazer com que o nosso povo seja imbuído por esse sentimento de que o Brasil não tem jeito, que é isso mesmo, etc. Por isso que eu digo que é uma armadilha ideológica. Tem uma utilidade, que é a paralisia da sociedade em relação aos problemas nacionais e, ao mesmo tempo, uma espécie de diversionismo. Você desvia a atenção do que está acontecendo. Coisas de uma anomalia escabrosa, como, por exemplo, a injustiça tributária no Brasil. Coisas que nem o regime militar teve coragem de agendar, agora estão se naturalizando. Como, por exemplo, o país perder o poder de estabelecer a confiabilidade da sua moeda, do papel moeda. A segurança das relações jurídicas, que apenas países muito atrasados praticam esse tipo de terceirização ou privatização. Esse sentimento de que o Brasil não tem jeito, o povo brasileiro realmente pôs tudo a perder, atende exatamente aos interesses dessa minoria de privilegiados que não tem o menor respeito pelo sofrimento do nosso povo, que moram no Brasil, acreditam no Brasil. O senhor tem dito que acredita na vitória do Lula, na vitória da esquerda em 2018. Se a gente pensar nessa questão da criminalização da política, por exemplo, como é que a esquerda poderia driblar isso para atingir esse horizonte de retornar à presidência da República? Só é possível colocando um programa correto para o debate da sociedade. Nós não podemos fazer da eleição de 2018 um saudosismo apenas, nem o itinerário de perdas ou de erros. Nós precisamos responder a seguinte questão: para onde levar o país nesse próximo ciclo? Que não seja apenas mais do mesmo. Não pode ser dizer, olha, nós vamos continuar a fazer o que fazíamos, porque há novas questões que se colocaram nesse processo. Acho, por exemplo, que temos que pautar hoje com muita ênfase essa questão tributária, eu tenho falado muito dela. Quem precisa dos serviços públicos é o povo mais pobre. E por isso, nós precisamos financiar esses serviços públicos. E para financiar, nós precisamos de justiça tributária, no sentido de que os mais ricos, os milionários, os bilionários, os rentistas, o capital financeiro, têm que pagar seus impostos com proporcionalidade em relação aos mais pobres. E não é o que acontece no Brasil. Esse é um debate que nós temos que colocar como, infelizmente, não colocamos. E aí, então, há novas questões quando nós olhamos a abordagem da temática da energia. O que o Brasil está fazendo nesse momento? Destruindo a sua soberania energética. Isso se refere ao pré-sal, se refere agora ao setor elétrico, que são ativos estratégicos de uma nação forte, de uma nação capaz de se desenvolver e prover serviços para a população. E nós estamos abrindo mão disto. Isso seria, então, a matéria-prima mais importante do programa de 2018? Creio que sim. E nós temos um desafio consequente, que é transformar isso em mensagens políticas capazes de alavancar uma nova mobilização social. E por que eu digo que só nós podemos fazer isto? Porque só nós acreditamos nisto, em direitos,
acreditamos nos serviços públicos. Essa fração da elite que aí está, acredita na naturalização da injustiça, na exclusão social, na concentração de riqueza na mão de uma minoria. E aí nós temos que transformar isso em potência política, em movimento. Acho que esse é o nosso desafio, encontrar esses temas corretos, acho que já estão identificados, em antinomia, em negação a isso que está, mas pelo caminho da afirmação, despertar uma nova esperança na população.